Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e sempre provoque em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer: esta geração busca um sinal, ela é má e perversa. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, Jesus nos fala uma das coisas mais interessantes sobre a nossa geração. Ele diz: essa geração é uma geração perversa. Na linguagem bíblica, perversa significa perverter, irmão. Perverter, o que é perverter? É transformar algo bom em ruim. É disfarçar uma boa intenção e revelar depois a má intenção. Nós temos que assumir que a nossa geração, desde Cristo até hoje, é uma geração que transforma o bem em mal e que perverte, ou seja, transforma as coisas de Deus em coisas muitas vezes do diabo. Por exemplo, a família foi deixada por Deus, mas nós, a nossa sociedade, o nosso mundo, ele tenta acabar com a família o tempo inteiro, com novos conceitos, com novas ordens. Deus deixou várias coisas para o nosso bem, mas o ser humano perverte, transforma os bens em males. Ele deixou o amor, ágape, para nos amarmos com caridade uns aos outros, mas muitas pessoas se aproveitam desse amor para fazer o que querem com os outros. Essa é uma verdade. Está pervertendo, transformando aquilo que era para ser bom em algo mal, em algo que não deveria acontecer. Quantos casais e famílias são formadas a partir de uma paixão, de um desejo, e não de um amor verdadeiro, né? Não de um amor que leva a Deus, mas de um amor que leva ao corpo somente. E isso precisa que a gente reflita, né? Isso é uma perversão, ou seja, estou pegando aquilo que é bom e transformando naquilo que não se deve. Devemos amar, sobretudo, a Deus. Aqui ele fala também dos sinais. Essa geração procura um sinal. Talvez um sinal miraculoso de que Deus está conosco. Mas Jesus fala, de fato, ele diz para nós que nenhum sinal nos será dado, a não ser o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo veio para nós, veio ao nosso meio. Isso é um sinal para a nossa conversão acontecer. Assim como ele fala e foi Jonas para Nínive. Quando Jonas pregou em Nínive e anunciou que aquela cidade deveria ser destruída se ele não se convertesse, todo mundo, inclusive o rei de Nínive, usaram sacos de estopa, se cobriram de cinzas e pediram perdão dos seus pecados. Assim também deve ser nós. De rebanho de Cristo que veio ao mundo, estamos em tempo da conversão. E procuremos a nossa conversão com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Para quê? Para ser um sinal de que Cristo veio ao mundo e eu procurei a minha conversão. O mundo deveria se converter após a vinda de Cristo, mas não se converteu. Nem todos se converteram. Mas é uma procura nossa a conversão, porque tivemos um sinal. Qual o sinal? Cristo veio ao mundo.
E assim como Jonas conseguiu pela pregação a conversão de Nínive em Deus, assim também Jesus veio ao mundo, pregou, curou, libertou, fez milagres, para que nós tivéssemos um sinal de que o Filho de Deus veio ao mundo e nos amou, para a nossa conversão. Feliz daquele que entende isso, irmãos. Né? Então, que você possa entender isso. E ele fala mais umas coisas interessantes. No dia do juízo, né, todos eles se levantarão contra esta geração e a condenarão. Por quê? Porque nós não nos convertemos. Porque nós não amamos a Deus como deveríamos. Mas, vale lembrar, eles não condenarão quem se converte. Quem se converte não há de ser condenado. Quem se converte há de ser salvo. Cristo, nessa passagem, está nos dando sinais de que a vinda dele ao mundo deve gerar em nós a conversão. Assim como Jonas foi a Nínive e gerou conversão, assim como a rainha do sul veio de tão longe para ouvir a sabedoria de Salomão e também a sua salvação, deve ser nós buscada, a nossa salvação, pelo sinal de Cristo que veio ao mundo e deixou a sua igreja como um sinal mais claro de que ele veio ao mundo. Se você quer um sinal de Deus, de que Deus existe, que Cristo veio ao mundo, irmão, olha a igreja que ele deixou. É um sinal para que eu e você se convertam. Deus nos abençoe, meu irmão, e que esse sinal tão grande seja para nós sinal de salvação, assim como a cruz de Cristo é para nós sinal de salvação. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.